Bom, eu fui pego de surpresa, não sabia que era agora, mas aqui estou lá. Estava preparado para ser o último. Mas, bom, vocês estão ouvindo? Eu não ouço, não me ouço daqui. Mas, bom, eu vou falar um pouco sobre passado, presente e futuro, porque eu acho que para a gente entender um pouquinho sobre o futuro, a gente precisa revisitar um pouco o passado também. Então, vai ser um bate-papo, isso aqui, do jeito que eu gosto de fazer, assim, bem uma coisa mais informal mesmo, e coisas que eu acredito. Bom, meu nome é Andrei, eu me considero designer, simplesmente isso. Eu não gosto de departamentalizar o design. É design, a gente faz design e eu sou designer. É assim que eu gosto de colocar, pelo menos. E aí, claro, existem especialidades que você pode desenvolver, mas estamos falando sobre design sempre. E aí eu queria fazer essa palestra mencionando alguns conceitos desse passado, né, para a gente entender. E aí, como eu gosto de fazer, assim, em storytelling, assim, então eu vou contar algumas histórias e vou pontuar essas histórias com alguns conceitos e algumas coisas que a gente pode depois discutir. Bom, antes eu tenho que agradecer, né, o convite, estou adorando assim participar aqui do Meetup. Eu adorei esse ônibus, por isso que eu peguei lá do Facebook, esse Like a Bus, mas aí eu tirei o nome ali no Photoshop só para ficar ele aí girando. E também, poxa, agradecer a Ana pela presença, assisti a palestra lá do UXConf, adorei aquele evento, foi muito bom assim participar, é muito caloroso ali, né? E também o Rodrigo pela presença, muito obrigado. Todo mundo que está aqui também, eu me sinto assim entre amigos, porque tem pessoas aqui que eu já vi ali fora que seguem o canal e a gente conversa de vez em quando. Daniel, agradecer, eu não coloquei aqui, Daniel, mas está aqui, o X não é fresco. Quem quiser, pega com ele. Ele está ali com uma caixa cheia dessas coisas promocionais. E aí, 20 anos atrás, quando a gente falava com designers gráficos mais tradicionais, quando eu dizia assim que trabalhava com design e no digital, as pessoas meio que falavam assim, era um subproduto, sabe, assim. Ah, beleza, nas agências era uma sala, lá nos fundos, e aí chegava para fazer uns sites, e era isso, assim. Ninguém ainda não tinha esse desenvolvimento da experiência, mas a gente sabia que queria entregar alguma sensação para as pessoas e terminava intuitivamente a gente tentando deixar as experiências melhores. Depois, claro, a gente foi se apropriando das teorias, né, dos autores, e a gente foi se aprofundando cada vez nisso, mas no começo era mais ou menos assim que eu me sentia, sinceramente. Eu era um moleque lá, pretencioso, que fazia um digital que era bonito, mas eu gosto do gráfico, e até hoje tem pessoas que não trabalham com resoluções menores. E tem abuso, né? Só trabalho com 300 dpi. Mas beleza. Bom, eu venho de Natal, para quem não sabe. Esse aqui é a vista da minha casa, mentira. É uma praia perto. Dá uns 20 minutos da minha casa. Eu tenho um canal. Eu comecei esse canal pela necessidade mesmo de falar. Puramente isso. Eu queria falar para quem? Vou falar para uma câmera. Mas eu sou tímido, mas eu vou tentar. E aí eu estou aprendendo ainda, e estou aprendendo cada vez mais a fazer isso. É uma coisa que, enfim, é um desafio para mim. Estar permanentemente numa zona de desconforto. E eu precisava disso, estar numa zona de desconforto total. Ligar a câmera é um desconforto, mas é isso que eu preciso. E aí, eu tenho uma relação um pouco estranha com a praia, falando um pouco sobre isso, assim, sobre praia. Eu acho bonito, mas eu sempre tive uma história assim, mais ou menos como isso, assim. Enfim, vou para a praia, adoro, mas eu acho bonito só. Eu não gosto do sol, da luz. Então, eu vou todo protegido, com camisa, protetor, óculos. E isso é a minha relação com a praia, com essa interface praia. Mas tem pessoas que amam, tem pessoas que morariam nessa duna. Então, disso eu tiro um aprendizado, assim. A interface é a mesma, mas as pessoas vivenciam as interfaces de formas diferentes. Então, a gente conclui que as experiências são pessoais. As pessoas se sentem de determinadas formas, enfim. Isso pertence a elas, não pertence a mim. Eu não tenho a capacidade de construir isso dentro das pessoas. Eu tenho a capacidade de construir uma interface. Mas o que a pessoa vai fazer,
e achar, eu vou ter que perguntar para ela, ou observá-la. E aí, isso sou eu com minha filha, né? Eu estou todo feliz aí na Duna, porque eu desconfio que as experiências, elas podem ser ressignificadas. Eu não elaborei ainda muito bem isso, então não vou nem entrar nesse assunto, mas eu acho que elas podem ser ressignificadas. Tanto é que eu estou aqui todo feliz, né? Na praia, não estou nem aí com o sol, embora se fosse final de tarde. Mas minha filha adora praia, então eu vou, e acho ótimo. Mas essa coisa da gente falar sobre erros, eu não sei, acho que a gente foi educado a negar os erros. Nossa, a gente não... Na escola, errar é um pecado. Mas ser designer é você abraçar os erros e tentar aprender com as coisas. Se eu estivesse projetando um tripé para a Duna, essa queda da minha câmera, que foi terrível, caiu de lente na areia, não foi nem essa aí, porque ela ficou meio emperrada. Teria sido uma experiência que eu teria insights para melhorar, talvez um projeto de um tripé. É disso que a gente está querendo falar aqui também. Então, aprender com a possibilidade de errar é muito legal. A gente tem que estar aberto a isso, como designer. Eu queria falar que essa apresentação eu fiz para esse evento aqui. Eu tenho algumas apresentações, mas essa eu fiz, então eu estou estreando. Eu não sei se vai dar certo, mas também não estou preocupado. Se eu errar, me perdoem, eu vou melhorar na próxima. Eu vou abraçar os erros que eu fizer nessa apresentação aqui para melhorar numa próxima vez. E aí, por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui para falar sobre o futuro do UX no Brasil. Massa, beleza. Mas a gente não está aqui para isso aqui. A gente não está aqui para fazer prever dessa forma aqui, para adivinhar como é que vai ser o futuro do UX no Brasil. Eu acho que a gente está aqui, todo mundo aqui está reunido, e a gente sabe disso, a gente tem esse papel, para projetar o UX que a gente quer no Brasil. Isso é completamente diferente, assim, são duas posturas diferentes, porque quando a gente fala que a gente quer construir o UX no Brasil, a gente não pode ficar parado esperando, porque senão a gente está só prevendo e vamos aguardar que ele seja lindo e todo mundo entenda e as empresas abracem isso. Não, a gente tem que trabalhar. E aí é sobre isso que eu queria falar também aqui hoje. O que é que a gente pode fazer para botar a mão na massa e tentar melhorar esse nosso cenário, a nossa profissão, o que a gente faz e o que a gente quer fazer. Pelo menos é isso que eu acho que a gente está aqui para construir. Então, vamos ao princípio. Tudo começou, pelo menos atribui-se a esse cara aqui, essa atmosfera toda que existia, que foi chamada de User Experience. Na década de 90, não é nem tão longe assim, atribui-se pelo menos à norma, mas, na verdade, é uma construção feita por muitas outras pessoas, popularmente, e eu acho que é bacana atribuir a ele, porque os livros dele não falavam exatamente de experiência, mas você via ali a experiência, o conceito da experiência, aqueles livros mais antigos dele. E aí, tudo se resume a humanizar as relações. Pelo menos o começo disso tudo, que foi se criando sobre a experiência do usuário, se resume a isso. Pelo menos a interpretação minha. Se concluiu que não era legal forçar as pessoas a falar a linguagem das máquinas, porque elas eram complicadas. E aí se pensou em humanizar essa conversa, para que as máquinas falassem de uma forma mais humana. Eu acho que se a gente for bem profundo, é isso que a gente está querendo encontrar mecanismos humanos, assim, de compreensão, enfim, de conforto. Eu perdi a palavra, mas eu vou lembrar e daqui a pouco eu falo para vocês. Ergonomia. Ergonomia não só física, mas psicológica. Passa um pouco por isso. E aí, o que a gente tem visto é que esse conceito de lá para cá, ele transbordou. Por isso que eu coloquei essa água aí, que eu achei que esse conceito realmente ele transbordou esse universo de interação homem-máquina. Ele é maior do que isso. As pessoas estão percebendo e a gente está aqui também para discutir sobre isso. Não é algo do digital, é algo daqui, está ao nosso redor. Então, esse conceito ele é muito poderoso, que eu vou chamar aqui nessa apresentação de cultura UX, cultura UX, que é como eu acho que a gente pode encarar de uma forma legal. Cultura é algo que precisa estar disseminado e também pode ser ensinada, né?
Então, beleza, a gente aprendeu que, ou revisou, que as experiências são individuais, que a gente pode aprender com os erros, e que a gente pode errar e melhorar, e errar e melhorar. Isso tem tudo a ver com o design. A gente também precisa saber que a experiência não pertence ao design, né, como eu já mencionei. Ela é da pessoa, das pessoas que se sentem daquela forma. E ela também não pode ser projetada, porque eu não posso projetar como alguém se sente, mas eu posso criar algum mecanismo que leve ela a talvez se sentir de alguma forma. E eu posso verificar com ela, ou com um grupo de pessoas, para saber quantas se sentem de alguma forma, quantas se sentem de outra. Isso tem tudo a ver também com design. Então, quando a gente fala em coisas inspiradas nas pessoas, nas suas atividades, quando a gente fala em algo inspirado em comportamento, quando a gente fala em algo inspirado em contexto, a gente está falando da cultura UX, mas também está falando sobre negócios. Isso é totalmente relacionado a negócios. Como as pessoas se comportam, que contextos, o que elas querem fazer, por que elas querem fazer. Então é interessante. Eu acho que aí as empresas começaram a achar nosso assunto valioso. Isso eu quero. Eu acho que aí ele começou a ampliar. Eu vejo essa cultura UX mais ou menos como isso, como uma espécie de líquido que está expandindo. E algumas coisas estão sendo tocadas por esse líquido. E aí, quando a gente fala de métricas e escalabilidade, UX tem tudo a ver, porque quando você adere a alguma coisa, que é o princípio de você poder escalar, é porque alguém está aderindo, e outra pessoa está aderindo, outra pessoa está aderindo, UX tem tudo a ver com isso. E métricas, enfim, verificar isso é muito importante. Não adianta a pessoa aderir a alguma coisa e depois abandonar. Então, o UX é algum elemento que está aprendendo essa pessoa lá, é como elas se sentem. É por isso que as pessoas usam determinadas coisas. Então, beleza. O design ele permite que a gente observe as coisas de um ângulo diferente. Eu acho que não é necessariamente fazer o que as pessoas precisam. Aliás, desculpa, é fazer o que as pessoas precisam, e não necessariamente o que elas querem. Isso é uma coisa interessante. Isso faz parte da cultura UX, porque, veja, quando a pessoa está dentro de alguma coisa, ela não tem visão para enxergar, sabe? Às vezes as pessoas, enfim, convivem com alguma gambiarra, vamos chamar de gambiarra, e para ali está bom para ela, porque ela está dentro de um sistema que ela não está enxergando outra coisa. Eu acho que o design ele permite isso, que a gente olhe alguma coisa do alto e veja que aquela pessoa está precisando de ajuda em algum aspecto. Isso é muito relacionado ao design também. E aí, aquele clássico exemplo das cafeterias, né, que você termina optando por alguma coisa porque você gosta da experiência, isso tem tudo a ver com fidelização. Esse exemplo da cafeteria já é um clássico, né? Falou design de serviço, tem que falar disso. Então, eu coloquei aqui. Inclusive, ali lembrando da Starbucks, que é como o exemplo se refere. E aí, sim, aí as empresas começaram a achar esse assunto mais interessante ainda, e outras empresas estão achando esse assunto muito atrativo. Poxa, UX, design? Eu achava que design era algo que deixava as coisas bonitas. Não. É só uma pequena parte do design. E aí, talvez seja a UX que faz com que pequenas empresas que têm uma postura dessa cultura UX, elas conseguem encarar grandes empresas. Porque as grandes empresas, às vezes, não têm mobilidade, ou não têm interesse, ou não têm uma cultura para isso, e é complicado mudar essa visão. Existem pessoas, às vezes, no nível mais alto, que, eu prefiro outras abordagens, enfim, e vai sendo impactada por empresas menores que têm uma cultura de observar as pessoas e construir o que elas precisam. E aí, aqui é só um exemplo. Digamos que uma grande empresa financeira do ramo de seguros chegou à conclusão que precisava contratar mais pessoas. Mas é melhor sobrecarregar essas pessoas aqui contratadas, porque a verba daquilo ali só dá para isso. Não, mas as pessoas reclamam do atendimento. Mas vamos fazer treinamento motivacional nessas pessoas. E assim vai, né? E a gente enfrenta muitos problemas por isso. Tinha esse zoom. Mas aí depois aparece alguma startup com uma proposta diferente, que faz um chatbot para atendimento e simulação de seguros,
E eu nem sou daqueles que acham que o futuro é chatbot. Eu não acho realmente assim. Bacana, é legal, vai ser útil isso cada vez mais. Mas tudo não vai ser chatbot, francamente. E aí é outra palestra para explicar isso. Mas nada é tão definitivo assim, muito menos chatbots. Então, a gente está meio que aqui, ó, como esse carinha, começando a desbravar, assim, meio fora de órbita, mas vendo, poxa, ali o UX pode atuar, ali o UX pode atuar. E, como eu falei, isso está se expandindo, e a gente precisa ficar atento a isso. Existem áreas, por exemplo, estava mais próximo, talvez, do IHC, como eu mencionei, mas outras áreas estão chegando à conclusão que é uma abordagem interessante. Se a gente for ver, já existem coisas de entretenimento, Netflix, novos negócios a todo momento, baseado em como as pessoas se sentem. Novos negócios, novos serviços. A indústria de automóveis, eu acho que vai ser muito impactada por isso ainda. Porque o modelo dela é o dos 100 anos atrás, em vender, vender, vender. É claro que isso vai mudar em algum momento. Não sei se pelos carros autônomos, mas vai mudar. Eu acho que falta qualquer coisa aí, um elemento da experiência nos automóveis. Eu detesto quando eu vejo a propaganda, novo design. Nossa, que falta de compreensão do que é o design. Mudaram o farol do carro. E aí, essa expansão, esse conceito que eu estou explicando para vocês, de expansão dessa cultura UX, ela tocou a Amazon quando ela resolveu fazer esse sistema de compras que você entra, pega e sai. Ah, tá com som. 4 years ago, we started to wonder. What would shopping look like? Então, isso eu vejo como algo que expandiu e chegou nisso, sabe? Nesse processo que é tão... Nossa, você enche um carrinho, aí você vai num caixa, você esvazia o carrinho, aí você enche de novo, você... Não faz sentido isso, sabe? Então, vem para cá, vamos colocar isso para o UX e vamos redesenhar isso. E isso aí vai dar o que falar ainda. Eu acho que esse comportamento tem tudo a ver. Está tirando uma fricção de um momento que não precisa ter mais. Vamos ver o que vai acontecer. Eu gosto dessa ideia. Isso aqui foi num restaurante lá em Natal. Eu fui semana passada. Então, a gente conclui que a gente tem muito que avançar. Sério. Foi final de semana passado, eu entrei e não resisti, eu tive que tirar uma foto. Primeiro porque eu coloquei minha mão embaixo e não saiu água. Eu achei que era, porque eu não vi torneira. Aí depois eu parei para ler, né? Porque tem um open ali, mas é muito baixo, muito apagado. Aí tem gire para abrir. Nossa, aí vocês vejam que a torneira está torta. Alguém tentou girar essa torneira. E começa a dar um desespero. Eu quis arrumar, mas eu deixei para tirar a foto. Eu não mexi, sério. Aí, na ponta, a água caiu. Nossa. Alguém com deficiência visual não lava a mão aqui. Talvez muita gente não lava a mão nesse restaurante, porque não consegue, é claro. É óbvio. Bastava alguém observar. E aí alguém mudar isso. Bota lá uma torneira, né? Tá ótimo. Eu procurei no chão aqueles pedais. Nossa, foram alguns segundos procurando. Então, eu acho que aqui a gente está aqui porque a gente precisa ter esse compromisso com essa expansão. O que é que a gente está puxando para dentro dessa cultura? A gente tem um compromisso muito grande com isso. Porque parece que a gente está debaixo de um holofote, assim, o design e a experiência do usuário. Mas se a gente pisar numa banana, uma casca de banana, e a gente cair, começar as coisas não funcionarem, isso vai virar uma falácia, sabe? E talvez outros segmentos se apropriem desse termo e enlatem como um produto e colocam na fachada da agência ou da empresa, e agora a gente faz UX, porque está na moda. E não tem nada de UX. Isso é muito preocupante. Eu tenho medo, porque eu quero viver disso. Eu não vou fazer outra coisa na minha vida, eu já abandonei tudo, eu quero me dedicar a isso aqui. Esse aqui é o caminho que eu sou apaixonado, eu preciso viver disso cada vez mais. E eu meio que puxei uma missão de tentar propagar algumas ideias. A primeira delas é que... Eu vou falar aqui, deixa eu voltar, sobre os passos desse compromisso, né? Claro. Então, tem essa ideia que design é sobre negócios. Isso é verdade, eu estou falando sobre isso aqui.
Só que eu tenho lido coisas, eu tenho ouvido coisas como se isso fosse uma novidade, assim. Não é. Design é sobre negócios e sempre foi. Eu tenho até amigos que fazem logotipos, por exemplo, que são designers gráficos de longas datas. Eles precisam entender do negócio para criar uma marca, uma embalagem. Isso sempre foi assim, há muitos anos atrás. Eu tenho visto sobre design 2.0. Eu estou com medo disso, sabe? A gente precisa falar, não, design é sobre negócios e sempre foi sobre negócios. Agora, claro, a gente está tendo mais demanda para entender mais sobre esses negócios. Aí é outro assunto, a gente precisa realmente entender mais. Mas o design sempre foi sobre negócios e sempre vai ser. Nós estamos tratando sobre isso. A Häagen-Dazs, por exemplo, é uma empresa americana que parece uma coisa europeia, porque o mercado precisava disso, a empresa precisava disso. Então, os designers criaram esses embalagens, esses mecanismos para remeter a isso. É um pouco disso que eu estou tentando falar para vocês. É sobre negócios, sempre foi. A gente precisa falar, eu não sei. Não é feio falar eu não sei, é necessário falar eu não sei, na verdade. Agora, eu posso ter mecanismos para descobrir. Eu acho que isso é uma mudança de cultura muito grande, porque a gente é baseado, se a gente for ver alguns anos atrás, em agências que têm gênios. Existem pessoas que se consideram geniais, e elas têm as ideias, sai da cabeça delas, as ideias brilhantes de tudo que mudou a cultura. Tem alguma coisa errada nessa história. Eu prefiro falar, eu não sei, mas eu posso descobrir. E eu acho que isso tem muito a ver com design. E a gente precisa incorporar isso mais. A gente precisa saber que a gente pode errar, como eu falei, e tentar fazer de novo para melhorar. Isso eu acho, sinceramente, libertador. Chegar num cliente assim, eu faço isso. A pessoa, e aí? Nossa, olha, eu pensei em fazer um app. Olha só, já tem aqui um desenho. Você acha que está legal? Eu disse, olha, eu não sei. Eu falo isso várias vezes. Eu já perdi alguns clientes. Eu já entreguei propostas, as pessoas nunca mais falaram comigo. Eu tenho certeza que foi porque eu falei que eu não sabia o que eu ia fazer. E a pessoa já estava com a resposta pronta. Então, paciência. Agências precisam mudar. Esse aqui é um assunto meio polêmico, assim. Estou falando de algumas organizações. Mas essas agências que são baseadas numa cadeia de pessoas que estão trabalhando centradas nelas próprias, na frente de um computador, criando coisas que elas acham legais. E aquilo, ai de quem falar que não está legal. Eu já vi briga rolar em agência. E, mesmo assim, isso é submetido a uma figura que está acima dela, que tem o poder de veto. Não gostei, faça de novo. Ah, eu não gosto assim. Não quero. Faça mais 3. Lamento, esse modelo está falido. Ele se segura pela figura de algumas pessoas e da força do mercado. Mas esse modelo, eu acho que já acabou, na minha visão. Mas ele existe. Eu não me encaixo nesse modelo. Então, eu acho que isso é muito importante. Essa ruptura desse modelo de negócio que as agências têm estabelecido precisa mudar. Que é mais ou menos isso. Que é um diretor, ali era cliente, eu mudei para diretor de criação, porque eu acho que o cliente ele sabe do negócio dele, a gente só tem que conversar com eles e saber o que é que precisa ser feito. Desculpem. Eu também acho que a gente precisa se voltar mais às necessidades e os contextos, isso tem tudo a ver com pesquisa. Eu não estou falando aqui de uma pesquisa etnográfica. Vamos fazer agora vamos viver no cliente 1 ano para entender. Uma boa conversa e uma boa disponibilidade para tentar entender as necessidades das pessoas, os contextos das empresas, como é que elas funcionam e como você pode ajudar, já está muito bom. A gente não tem muito isso hoje. Mas, principalmente, olhar as necessidades das pessoas antes de construir alguma coisa, né? E os contextos. E, principalmente, eu deixei o 5º passo, que eu vejo como algo que a gente precisa ter um compromisso para que a nossa profissão possa se estabelecer, até como falou a Ana, métricas. A gente precisa, minimamente, observar alguma coisa. Normalmente, a gente faz e abandona. A mínima observação daquilo, de como as pessoas estão se comportando, já é algo que a gente precisa, porque eu acho que nem isso a gente tem muito hoje. Tem, mas precisa aumentar. Então, se concentrar nas métricas. Isso
não é nada do outro mundo, eu vejo, sabe? Eu acho que algumas coisas assustam. Por exemplo, pesquisa assusta. Não precisa assustar a pesquisa. O que é que eu estou chamando de pesquisa? Você, às vezes, sentar numa cadeira de algum lugar, você está pesquisando, você está observando, e você pode, sabe aquela torneira? Enfim, é meio com uma pesquisa. Eu cheguei lá, vi, eu pensei que não está bom. Se eu sentasse lá, eu ia observar algumas pessoas que não iam conseguir abrir. E aí, para finalizar, eu acho que o futuro da experiência do usuário, ela precisa ser o que é desde o princípio, sobre humanizar relações. A gente sempre fala sobre isso. Se a gente for bem profundo, é sobre isso que a gente está falando, é sobre isso que a gente precisa falar sempre. É isso. Obrigado.